A graça e a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8, onde o Senhor nos fala de como nós devemos orar. O texto nos fala assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe pensais. Jesus está falando de algo que era muito comum naquela época, que fazia parte do ritual judaico, que era dar esmolas, orar e jejuar. Essas eram três práticas comuns entre os judeus. E eles, como devotos, praticavam essas coisas. E o Senhor está ensinando como deve ser feito. Aqui Jesus está mostrando que esse ritual ele deveria ter continuidade, sendo que não de forma hipócrita, não de forma enganosa, não de forma que as pessoas vissem e fizessem esse tipo de coisa para serem vistos pelos homens. Jesus está mostrando para os seus discípulos que a oração é importante, que o jejum é importante, que o dar esmola é importante e faz bem para a outra pessoa que está recebendo, inclusive, mas isto não pode ser feito para que os homens vejam, mas para que Deus olhe e recompense aquela pessoa que está fazendo tal ato, tanto dar esmolas, quanto estar jejuando, quanto estar orando. Então nós não temos que fazer isto para que os homens vejam, mas para que o Senhor seja glorificado. Tanto que ele aqui mostra como tem que ser a oração. E eu quero pensar com você exatamente sobre isso. Porque quando nós falamos de oração, irmãos, nós estamos falando que a oração ela é a bússola da vida do crente. Ela que direciona a nossa vida, é através da oração que o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos direciona. E é através da oração que a gente expõe os nossos pensamentos, as nossas vontades, nossas angústias, tudo aquilo que muitas vezes está afligindo o nosso coração, e o Senhor, pela misericórdia e graça, conforta, consola e traz alento à nossa alma. Então a oração, ela não é simplesmente falar para o nada, é falar para aquele que está ouvindo, que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Tanto que, não sei se você sabe, mas até no ano de 1950, mais ou menos, até os comunistas oravam. Até os ateus oravam. Só que não oravam a Deus, oravam a Stalin. Tanto que havia uma oração que eles faziam e eles ensinavam. Isso foi colocado, inclusive, num jornal, como deveria ser esse período de oração. Tinha um cantinho lá, na casa de cada um, onde eles deveriam direcionar as suas orações. E a oração que eles faziam, isso na antiga União Soviética, a oração eles faziam assim: se você encontra dificuldades no trabalho ou de repente duvida da sua capacidade, pense nele, em Stalin, que era o ditador, né? E encontrará a confiança de que precisa. Se você se encontra cansado numa hora em que não deveria se sentir assim, pense nele, em Stalin, e o seu trabalho correrá bem. Se você está querendo tomar uma decisão correta, pense nele, em Stalin, e chegará a essa decisão. Você vê que até um ateu, um comunista, um indivíduo completamente longe de Deus, sem compromisso com Deus, de alguma forma ele tinha uma necessidade de buscar uma divindade para socorrê-lo. Só que eles tinham uma divindade que não nos ouvia. Nós temos um Deus que nos atende. Nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que nos ouve de forma tremenda e responde às nossas orações. Por isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui e ensinando como nós devemos orar. Mas antes dele ensinar como se deve orar, ele mostra como nós não devemos orar. Ele mostra como nós não devemos agir. Ele mostra como nós temos que andar na contramão de tudo isso. E duas coisas que ele fala aqui: que a nossa oração não pode ser como os hipócritas. No verso 5 ele diz assim: e não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. E no verso 7 ele fala a mesma coisa: e orando, não useis vãs repetições.
Então a primeira coisa que o Senhor mostra, que a nossa oração ela não pode ser uma oração cheia de hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma falsa piedade. A hipocrisia aqui, a palavra hipócrita quer dizer ator. É uma palavra grega que era dirigida para os atores, ou seja, o hipócrita é uma pessoa que ele faz uma representação. Ele não é aquilo. Então, quando Jesus está falando a respeito dos fariseus, ele está mostrando que esses homens eram hipócritas. Eles eram religiosos, mas não tinham nenhum compromisso com Deus, não queriam se relacionar com Deus, não tinham nenhum compromisso com a pessoa do Senhor. Eles gostavam de ser vistos pelos homens, eles gostavam dos holofotes. Eles não queriam a luz de Deus sobre as suas vidas, eles queriam a luz dos homens. E essa luz humana, isso passa. Tanto que o Senhor diz que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa? A recompensa humana. E não eram ouvidos pelo Senhor. Por isso que Deus ele chama atenção, o Senhor, melhor dizendo, o Senhor Jesus está chamando atenção aqui em relação a essa hipocrisia. E nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Tanto que lá em Mateus capítulo 23, verso 27 e 28, o Senhor Jesus, ele questionando a questão dos escribas e dos fariseus, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, gente que diz ser, mas não é. E ele diz, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E diz mais, assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vocês parecem piedosos, mas vocês são pecadores, vocês são iníquos, vocês são hipócritas, vocês são falsos. O Senhor fez um grande discurso e ele diz, ai de vós. É um ai de pesar, não é um ai de ira, mas de pesar, porque estavam debaixo da condenação da ira do Senhor. Eram religiosos, eram falsos naquilo que faziam. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a hipocrisia e com o nosso coração, porque o nosso coração também é enganoso. Quem que não gosta de aparecer, de ser visto, reconhecido? Só que aqui na oração, é o Senhor que tem que nos reconhecer, o Senhor que tem que nos ouvir, e nós temos que orar para o nosso Deus. David Mark Lloyd Jones, ele comentando a respeito desse texto, ele diz que os hipócritas aqui são aqueles homens que caminham em direção ao templo e quando iam orar, estavam ansiosos em dar a impressão de que a sua alma era devota e estavam tão desejosos de buscar o Senhor que paravam nas esquinas para orar, mesmo antes de chegar no templo. Ele diz que por esse motivo começava a orar postando-se de pé na esquina da rua. E pela mesma razão, ao chegar no templo, esse homem colocava-se na posição mais destacável possível. Ou seja, queria ser visto, queria estar no centro das atenções através das suas orações. Agora, eram só? Não, eram vários. Vários faziam isso, e o Senhor chama a atenção desses homens por agirem dessa forma. Uma segunda coisa que nós temos que tomar cuidado em relação à oração, gente, é a vã repetição. Quando nós falamos sobre vã repetição, Jesus aqui está chamando a atenção, não é você orar pela sua família todos os dias, orar pelo seu trabalho, orar pela nação, pelo país como um todo, pedir que o Senhor tenha misericórdia. Não é orar por uma pessoa que está doente, está enferma e que muitas vezes está enferma há tanto tempo. Nós oramos sempre por aquela pessoa. Como diz o apóstolo Paulo, lembro de vocês constantemente nas minhas orações. Tem um texto que ele diz isso. Então a oração, a vã repetição na oração não é isto. A vã repetição na oração é quando você ora, mas a sua oração ela não tem sentido. Ela na verdade você está falando por falar. Não são ouvidas por Deus porque muitas vezes essa oração ela não passa de uma repetição, não é um desejo sincero do coração. Você ora por orar, você ora, mas você fala por falar. Não é um desejo sincero, uma busca da vontade de Deus que se realiza naquele momento, naquele ato. Quando você ora pela sua família, quando você ora pela nação, quando você ora por uma pessoa que está enferma, você ora só por orar, você fala só por falar, mas não há sinceridade. É como um conhecido meu chegou para mim um dia e falou assim, olha, eu preguei numa igreja e uma pessoa orou pela minha família. E eu estou passando um momento difícil na minha casa. E quando eu entrei com ele no gabinete dele, depois do culto, ele falou assim, fulano,
Eu até orei por você junto com a igreja, mas eu quero dizer para você que eu não acredito na oração e eu não acredito na intervenção de Deus hoje na história. Para mim, aquilo que ficou no passado, ficou no passado. Deus não age mais, Deus não cura, Deus não realiza mais sinais e prodígios. Ou seja, Deus está surdo. Este homem ouviu isto daquele pastor e ele falou, eu oro com a igreja, porque esse povo aqui ainda acredita nisso, mas eu desacredito. É um hipócrita. Ou seja, é uma oração que não é sincera. Ainda bem que Deus não ouve esse tipo de coisa, mas ouve um coração sincero. Eu creio que aquela igreja que estava orando por aquele pastor, certamente Deus o atendeu e o abençoou. Uma outra coisa que nós temos que tomar cuidado, gente, em relação à oração, que ela se torna enganosa, quando ela é cheia de vã repetição. Aqui, Jesus não está falando só de falar na oração, mas é falar aquelas longas orações, aquelas coisas lindas, bem colocadas, bem pousadas, mas na verdade não tem nenhum relacionamento com Deus. Aquela oração que ela não é dirigida a Deus, ela é dirigida aos ouvidos de quem está ouvindo. É isso que o Senhor está falando aqui. Aquela oração, muitas vezes, longa, aquela oração bem colocada, bem falada. As pessoas estão ouvindo, vão até dizer, olha, como orou bonito. Mas Deus não ouviu, Deus não atendeu, Deus sequer deu atenção, porque os holofotes humanos não é a luz do Pai na vida dessa pessoa. Mas aí Jesus ensina então como tem que ser a nossa oração. A oração, existe a forma certa de orar. Olha só o que diz o verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E no verso 8 ele diz a mesma coisa, ou pelo menos ele mostrando como tem que ser a nossa oração. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Ou seja, fechar a porta e falar com aquele que conhece todas as coisas. Essa é a oração, essa é a base. Tanto que C.S. Lewis, ele disse que a oração precede de todas as orações, a oração que precede a todas as orações, é aquela oração que seja o meu verdadeiro, quem fala, que seja ao verdadeiro tu que dirijo. Ou seja, é um coração aberto, sabendo que nós estamos nos expondo àquele que pode ouvir, àquele que está atendendo, àquele que está ouvindo, àquele que pode me socorrer. É isso que nós temos que ter a ideia central aqui. Deus, ele ouve as nossas orações. Então, primeira coisa, devemos procurar um lugar privado para orar. Entra no teu quarto. Quando a gente fala quarto aqui, a ideia que a gente tem é que é lugar de dormir. Só que a palavra quarto, no original aqui, no grego, é tameion, ou seja, é uma sala que é uma espécie de um depósito. É um lugar onde poucas pessoas passam e entram, um lugar reservado. Tanto que ele diz que nós temos que entrar nesse quarto e fechar a porta. Ou seja, ninguém vê, ninguém olha, ninguém procura. Naquele momento você e Deus. Não sei se alguém assistiu aquele filme Quarto de Guerra, que não sei se são todas as casas dos Estados Unidos, mas naquele filme em particular mostrava alguns quartos onde as pessoas entravam ao closet e ali entravam e faziam quarto de oração. É o quarto de busca, quarto de se colocar na presença do Senhor. Não tinha nada ali dentro praticamente. Às vezes uma mesa, uma escrivaninha e uma Bíblia. É só isso. Porque é o momento de você meditar na palavra do Senhor e orar. Então nós temos que entender que a oração é a guerra. E nós estamos em guerra. Por isso que nós devemos orar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar um lugar reservado. Fechar a porta, porque Deus vê em secreto. Você não precisa fazer estardalhaço na hora da oração. Você tem que orar. Interessante que Tiago, ele diz como nós devemos orar. Ele diz assim, está alguém contente? Cante louvores. Mas está alguém passando por dificuldade? Ore. Ele não diz como, de que maneira, se tem que ser em pé, deitado, de joelhos. Ele não diz se tem que ser no monte. Jesus diz que nós temos que andar no lugar reservado, ou seja, no lugar onde ninguém esteja vendo. Eu não tenho que ficar me expondo. Não quer dizer com isso, entenda bem, que nós não podemos orar na igreja, no culto de oração, nos ajoelhar na igreja, buscar o Senhor,
falar de forma que as pessoas ouçam no momento que nós estamos orando. Não é isso. Aqui Jesus está falando em relação à religiosidade falsa, a hipocrisia, a mentira de uma vida que não condiz com aquilo que a pessoa diz ser. É isso que Jesus está chamando de atenção. Daqui a pouco, culto de oração já dá pouca gente. Daqui a pouco você não vai no culto. Não é isso que nós estamos falando, tá certo? E nem a Bíblia está ensinando isso. Segunda coisa, nós temos que entender que se nós temos que entrar num lugar reservado, nós temos que entrar na presença de Deus. Não é procurar só um lugar reservado, mas saber que nós estamos entrando no lugar e nós estamos entrando na presença daquele que pode nos atender, daquele que pode nos ouvir. Por isso que fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. Ou seja, quando eu oro, eu sei a quem eu dirijo a minha oração e quem está diante de mim naquele momento. Quando no momento que eu estou orando, eu sei com quem eu estou falando. Não estou falando por nada, por vazio. Eu estou falando para alguém que está me ouvindo. Não estou orando a Stalin. Eu estou orando ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso que quando nós vamos orar, alguém escreveu algo muito interessante que diz assim. Quando ele está falando sobre a oração, a pessoa falou assim: agora eu estou entrando no salão do trono de Deus, o Todo-Poderoso, o Absoluto, o grande e eterno Deus, que brande todo o poder, força e majestade, aquele Deus que é fogo consumidor, aquele Deus que é luz e em quem não há trevas nenhuma, aquele Deus total e absolutamente santo. E apesar de tudo isso, é um relacionamento de pai e filho. Ou seja, esse Todo-Poderoso se inclina para te ouvir, para te atender, para te confortar e para te consolar. Apesar dele ser o Criador de todas as coisas, ele olha para você, ele olha para mim. Ele olha para a sua misericórdia, através da sua misericórdia e graça e nos atende. Ele se inclina para nós. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, o autor deixa algo muito claro. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe o que o autor está falando aqui? De oração. De crer que Ele estende a mão, que Ele abençoa, que Ele atende pela sua misericórdia. Entenda uma coisa, o autor está dizendo, nós temos que entender que Ele é galardoador, Ele dá a bênção a quem o busca. Uma terceira coisa que o autor nos mostra aqui, que a gente precisa entender, que Jesus mostra aqui, melhor dizendo, é que nós não podemos ser como os hipócritas. Nós temos que ter um coração sincero, um coração totalmente reto diante do Senhor. Sabe, a hipocrisia, ela é prima irmã do orgulho. E a pessoa orgulhosa, o Senhor simplesmente deixa de lado. Eu não tenho que ter um coração orgulhoso, eu tenho um coração humilde. Eu tenho que entender que eu preciso de socorro, que eu preciso de ajuda. E no momento que eu oro, é esse momento que eu estou me abrindo para o Senhor, reconhecendo a ação e a graça e a misericórdia dele sobre a minha vida. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que nós temos que entender que orar certo, no momento que eu oro de forma correta, eu serei recompensado. Preste bem atenção no verso 6 aqui, na parte B. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, eu serei recompensado na minha oração. No verso 8, na parte final também diz a mesma coisa. Sabe que tendes necessidade. Vosso Pai sabe que tendes necessidade antes de lhe pensais. Ou seja, Ele não só reconhece a minha necessidade, como Ele está pronto a me ouvir e me atender. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, em primeiro lugar, nós seremos recompensados pelo Senhor. E em segundo lugar, nós sabemos que seremos cuidados por Ele. É isso que a Bíblia está nos ensinando, é isso que Jesus está nos mostrando aqui. Então, vale a pena orar? Lógico que vale. É necessário orar? É de suma importância para a nossa vida. É de suma importância para que tenhamos uma vida sadia e um coração inclinado e abençoado pelo Senhor, através da oração.
E para nós encerrarmos aqui, eu quero pensar com você o seguinte: a recompensa dos hipócritas sempre será aquela recompensa dada pelos próprios homens, que é ser visto pelos homens. Agora, a recompensa que um cristão tem quando ele ora, quando ele busca o Senhor, ele é visto por Deus. Ele é atendido pelo Senhor. Eu não faço para que os homens vejam. Eu busco o Senhor porque eu tenho necessidade. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que eu sou carente. Eu reconheço que eu sou pequeno. Eu reconheço que eu tenho uma fragilidade muito grande e que eu preciso do socorro do Senhor. Tanto que quando nós falamos de oração, nós entendemos que a oração, nós não oramos simplesmente sozinhos. Nós temos a intervenção divina para nos auxiliar, inclusive na nossa oração. Porque muitas vezes nem nós sabemos como devemos orar. Às vezes nosso coração está tão entristecido, tão angustiado, nós estamos passando uma crise tão grande que nem sequer sabemos como orar. Mas até isso, pela misericórdia e graça, o Senhor nos atende. Porque lá em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, o apóstolo Paulo diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. O mundo está um caos. A situação hoje, a nível mundial, está um caos. E as notícias que nós recebemos é uma pior do que a outra. Nós dormimos com uma situação ruim, acordamos com outra pior. Se nós não tivermos uma confiança em Deus, que Ele está cuidando de nós, se nós não tivermos confiado no Senhor, que Ele está no controle do mundo, a gente parte desse mundo simplesmente esquece da vida. Mas no momento que eu sei que eu tenho um Deus que intercede por mim, que me atende, que me responde e que olha por mim, isso traz conforto, isso traz consolo. Aí eu sei, Ele está no controle de todas as coisas. Eu posso não entender o que está acontecendo, mas Deus está no controle. Amém? Então, ore, busca o Senhor. Busca o Senhor. Abrir o coração não é simplesmente abrir o coração, mas abrir o coração entendendo que Ele está me atendendo, Ele está me ouvindo. Aconteceu alguns anos atrás, uma moça estava orando na igreja e ela foi muito sincera na sua oração. Ela foi tão sincera que as pessoas ficaram impactadas com a forma como ela orou. Ela estava com a voz trêmula, ela começou a orar, e ela começou a orar dessa seguinte maneira: Deus, eu te odiei depois do estupro. Como pudeste deixar que aquilo acontecesse comigo? O início da sua oração foi assim. As pessoas ao redor que estavam ouvindo ela orar se calaram, passaram a prestar atenção no que ela estava falando, porque ficaram assim boquiabertos com aquilo que ela estava dizendo. Mas ela continuou. Odiei as pessoas desta igreja que tentaram me confortar. Eu não queria conforto. Queria vingança. Queria retribuir a ferida. Eu te agradeço, ó Deus. Aí ela começa a agradecer. Eu te agradeço, ó Deus, por não teres desistido de mim, como também não desistiram algumas pessoas aqui da igreja. Tu continuaste a me procurar e agora volto a ti e peço que me cures as cicatrizes da alma. Quer ver uma oração tão sincera assim? A sua oração, a minha oração. Quando nós oramos, irmãos, nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Deus está atento às nossas orações, às nossas fraquezas. Orar é abrir o coração, não é ter uma postação de voz, não é nada disso. É abrir o coração, é chorar aos pés daquele que pode confortar. É como aquela pessoa que está tão angustiada, que não sabe nem como exprimir, colocar para fora aquilo que sente, de tão angustiado que estava. Aqui a Bíblia fala que Ana estava assim. Ana, quando ela começa a orar, ela já não sabia nem o que falar, sua boca só mexia. E Eli, quando vê aquilo, o sacerdote Eli, acha que ela estava até embriagada. E ela diz: sou uma mulher angustiada de espírito, angustiada de alma. Angustiada. Irmãos, quando nós estamos angustiados, é na presença do Senhor que as coisas mudam.
é no momento que a gente ora com sinceridade, não com hipocrisia. Uma segunda coisa que nós temos que entender em relação à oração, que o vosso Pai sabe daquilo que nós necessitamos, antes mesmo de nós pedirmos. Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece o nosso coração e Ele atende. Então você talvez pergunte assim, então por que eu preciso falar? A gente precisa falar é para pôr para fora aquilo que está nos angustiando. É para expressar o nosso sentimento. E até mesmo para saber se é aquilo que está nos angustiando procede ou não. Porque muitas pessoas estão sentindo tristeza, angústia, estão, sabe, sem saber como agir, mas muitas vezes porque não coloca para fora. No momento que eu falo, no momento que eu exponho, de repente a gente vê que aquilo não é tão grande como a gente pensa. Não é que Deus não saiba, Deus sabe. Ele sabe e vai nos atender. Agora, nós temos que expor o nosso pensamento, nossas vontades, até para saber se é realmente necessário. Porque antes de Deus suprir os nossos desejos, nossos corações, Ele supre as nossas necessidades. Existe uma diferença grande, irmãos. Às vezes uma criança está querendo um celular, mas não está precisando de um celular, está precisando de comida. Às vezes está querendo um sapato, ela não precisa de um sapato, está precisando, a princípio, de um chinelo. Pai sabe qual é a necessidade do filho. Ele supre a necessidade do filho. Ele dá aquilo que o filho necessita e ajuda naquilo que o filho necessita. É isso que Deus faz com você e faz comigo. Ele supre as nossas necessidades. Por isso, eu quero convidar você a orar, a entender que Deus está no controle, entender que Deus nos ouve, entender que Deus nos atende, entender que Deus é misericordioso. Ele olha por você e Ele olha por mim. Agora, não seja como os hipócritas. Seja sincero. Assim como essa moça orou, que disse que estava até mesmo com ódio de Deus. Mas louvou o Senhor, porque o Senhor, apesar de tudo, a atendeu, a confortou, estava cicatrizando a sua ferida do seu coração. Então, ore, fale com Deus, e você vai ver o extraordinário acontecer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, se incline para você e para mim e atenda às nossas orações. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Amém?